Melhor do que apresentar Rogério Sampaio é ouvir ele mesmo falando de sua trajetória. Bem, Célio, prazer estar aqui com você. Então, eu vim para a gestão pública em 2004. Inicialmente para atuar na Fundação Pós-Esporte em Santos. Acabei ficando por 9 anos, depois atuei na Prefeitura de São Paulo, no Ministério do Esporte, onde eu ocupei alguns cargos, depois no Comitê Olímpico do Brasil, durante 7 anos, e hoje retornei à cidade de Santos e eu estou aqui como secretário de Esportes. Ele só não comentou que em Barcelona, em 92, na Olimpíada, ele foi o único atleta brasileiro individual a ganhar uma medalha de ouro. E também ganhou bronze no Mundial de 93. Esse enfrentamento, né, de grandes cargos, né, que você assumiu, né, de muita responsabilidade, e para isso é importante a pessoa, né, ela tem que saber que ela dá conta, que ela tem potencial, que ela sabe que ela tem habilidades e capacidade, né, tem essa autoestima de saber dela para fazer os enfrentamentos. Sempre que eu fui convidado a ocupar alguns cargos, logicamente que a primeira questão é você entender o que você vai ter, quais são as metas e os objetivos que você vai ter que alcançar nesse cargo que você ocupa. Então, a primeira coisa que eu fiz quando recebi o convite para vir para a Prefeitura de Santos, logicamente, foi fazer um diagnóstico de tudo aquilo que estaria sob minha responsabilidade como secretário de esporte. A partir daí, eu procurei traçar um planejamento com objetivos, com metas, para esses próximos 4 anos. Logicamente que eu tenho a consciência, né, não só hoje, mas em todos os locais onde eu pude atuar, trabalhar, que esses objetivos, para serem alcançados, não dependem só de mim, né? Depende de um grupo de trabalho que esteja entusiasmado na busca por esses objetivos, que entenda a importância desses objetivos e, minimamente, ter um planejamento para que você alcance esses objetivos. Logicamente que eu também tenho meus momentos de insegurança, de dúvida, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma consciência muito grande de que toda a vivência que eu tive ao longo da minha vida no esporte contribui na tomada de decisões. Então, eu tive uma carreira de atleta, fui professor de judô, fui treinador de seleção brasileira nas categorias de base, fui comentarista esportivo, vim trabalhar na gestão pública. Então, isso tudo, na hora que eu tenho que tomar uma decisão, essa vivência favorece a tomada de decisões. Enfrentamento é com Rogério Sampaio. Ele sempre enfrentou desde os adversários no judô até, né, os grandes desafios de liderar instituições importantíssimas e sempre com muita segurança, com muito empenho, com muito sucesso. O enfrentamento vem de uma habilidade pessoal, de você saber de você, né? De você saber que você tem capacidade, que você tem potencial, que você tem habilidades, que você tem força, que você vai achar soluções, que você consegue, que você tem responsabilidade para assumir, para ter esses enfrentamentos, seja na vida pessoal, no trabalho. Então, saber da gente mesmo é importantíssimo, saber das nossas forças, do nosso potencial, do nosso empenho. Ele fala, né, de verificar o que você vai ter que enfrentar, né? Temos que nos ater ao que estamos enfrentando, aonde estamos indo, né? E saber da nossa capacidade, saber de se a gente tem potencial, tem força para aquilo e encontrar essas forças, saber olhar para que em outros momentos, de outras formas, também conseguimos resolver alguns problemas, também achamos soluções para as nossas situações difíceis. Então, este enfrentamento tem a ver com coragem e tem a ver com se conhecer, para saber da nossa força, saber que conseguimos resolver os problemas que a gente
enfrenta, que a gente tem pela frente para poder superar. Né, de se comprometer, de se envolver plenamente, né, naquilo que está fazendo. Né? O comprometimento é fundamental. Né? Dos grandes desafios que eu vejo para um ex-atleta que vai ter uma sequência profissional na sua vida quando ele encerra a carreira, é conseguir trazer para a sequência da sua vida todo o aprendizado que você teve como atleta. Né? Então, comprometimento, disciplina, resiliência, organização, planejamento, né? Definir quais são os objetivos, as metas a serem alcançadas, saber o que você tem que fazer para alcançar aquele objetivo. Enfim, esse aprendizado que você tem na sua vida como atleta é fundamental na sua vida profissional. Agora, como é que você faz para trazer isso? Né? E logicamente, que isso não é um estalar de dedos, não é do dia para a noite que você vai conseguir trazer para a sua atividade profissional todo esse aprendizado, mas ao longo dos anos e das oportunidades, você vai trazendo sempre um pouquinho desse aprendizado para o seu dia a dia. E isso, mescla, né? Isso contribui muito. Eu sempre falo para os atletas que estão iniciando a carreira, que vão entrar no mercado de trabalho em atraso em relação a pessoas que estão na mesma posição, mas que começaram a sua vida profissional com 22, 23 anos. Às vezes o atleta vem com 38, 40 anos. Só que esse atleta, embora ele talvez venha tardiamente para uma vida profissional, né, fora do esporte, mas ele carrega um aprendizado enorme que hoje é extremamente valorizado em qualquer área profissional. Comprometimento tem a ver também com o se conhecer, se perceber nas situações, nos nossos desejos, olhar para isso para identificar os nossos objetivos. O Rogério detalhou vários itens importantes para o bom funcionamento desse comprometimento, para o sucesso desse comprometimento. Falou sobre resiliência, disciplina, planejamento, né? Ele detalhou esses itens e é importante a gente ter toda essa consciência de tudo que está acontecendo ao nosso redor e aquele desejo de estar ali naquele objetivo, de estar, seja numa relação pessoal, num casamento, num namoro, num trabalho, em algo que a gente se propõe a fazer na vida. Então, isso é muito importante, né? A gente estar sabendo onde estamos e sabendo do nosso empenho naquilo, da nossa dedicação, do nosso entrosamento com aquilo. Não é o estar por estar, deixar as coisas acontecerem sem se envolver, sem se inteirar, né, da situação, das pessoas que estão ali participando daquilo, de como nós estamos participando também daquele objetivo, né? Então, esse comprometimento é a gente se responsabilizar pelas nossas escolhas. E como você está? Né? Você se inteira, você se empenha, você percebe as situações como um todo, com todo o teu comportamento ali, refletindo nas outras pessoas, no que você faz ou deixa de fazer para que aquilo tenha um bom funcionamento, para que aquilo tenha sucesso naquilo que você está querendo, nesse objetivo que você está se propondo, né? E você falou uma questão importantíssima também, né, da organização, né, para fazer dar certo, para conseguir realmente ter um certo controle, né, para aquilo estar funcionando, né? Olha, eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, né? Mas eu aprendi ao longo dos anos a organizar um pouco a minha vida através das agendas. Então, eu tenho horário para as reuniões, eu já no dia anterior eu já sei o que eu tenho que fazer no dia seguinte, procuro me organizar em relação a isso. Eu entendo que uma agenda bem feita, ela favorece o alcance de metas. Então, saber quais são as reuniões, qual o objetivo de cada reunião, o retorno no dia a dia que essa reunião vai trazer para o avanço dos projetos. Enfim, eu acho que a agenda é fundamental para você conseguir avançar na busca de objetivos. Se organizar
a gente perde tempo, é chato, tem que chegar, tem que guardar as coisas, tem que anotar, tem que pensar no que tem que fazer, tem que se planejar. É, às vezes, não tão legal fazer tudo isso, mas é fundamental para facilitar a nossa vida, né? Para trazer para a gente algo mais prático, algo mais fácil de depois achar, de depois resolver, de saber como lidar com aquilo, de lembrar o que tem que fazer, de não deixar algumas coisas por fazer. Então, a organização, ela traz muita praticidade e facilidade para a nossa vida. E a gente acaba, né, perdendo um tempinho ali, mas é benéfico. Ela agiliza o tempo, ajuda no humor, porque não nos aborrecemos tanto, né, com não saber algumas coisas, não lembrar de algumas coisas. E na ansiedade, ela elimina tensões, elimina preocupações, elimina aborrecimentos. Então, ela ajuda muito, ela vem muito a contribuir para que haja uma baixa nos transtornos de ansiedade. A organização é chata, mas ajuda. Então, temos que trazer a responsabilidade, né? A maturidade de sabermos que ali um tempinho a mais, quando a gente chega e já arruma as coisas para não ficarem, para a gente saber onde estão as coisas. Então, temos que trazer essa responsabilidade, essa maturidade de entendermos que ali, né, tem que perder um pouquinho de tempo, tem que ir ali, botar no mesmo lugar que a gente costuma colocar, não deixando as coisas espalhadas, não deixando as coisas desordenadas, né, chegando com um documento e colocando numa pasta. Então, todos esses detalhes, né, desde as situações mais simples de uma compra de supermercado até um documento, é importante ter essa responsabilidade para facilitar a nossa vida, porque isso vai nos tirar aborrecimentos e preocupações e trazer uma praticidade. Então, tem a ver também com essa questão, né, do ser adulto, maduro, responsável, que traz, né, o entendimento de esperar um pouco para arrumar algumas coisas e estar funcionando de um modo mais fácil, mais prático, mais acessível a nós mesmos, as coisas que temos que dar conta. Gente, o Rogério Sampaio fala que não é tão organizado, mas vocês acham que ele daria conta se ele não tivesse um pouco de organização? Ele tem organização suficiente para dar conta de tudo isso. Não sei no que ele não é organizado. E gerenciar, né? Hoje em dia, né, infelizmente, muitas empresas, né, os líderes acabam sendo até às vezes opressores, né, muito incisivos. E você gerenciou aí várias instituições, então, de uma maneira saudável, né? Esse gerenciar de uma maneira saudável, infelizmente, hoje a gente tem muito burnout, né, nas empresas, mas existe o caminho bom, né? Eu acho que a conversa com os colaboradores, quando você está no cargo de liderança, é sempre importante para que você tenha um bom ambiente, né? Se colocar no lugar do outro, eu acho que é fundamental para você ter um grupo de trabalho que esteja estimulado junto com você na busca por objetivos, entendendo que a pessoa está ali trabalhando profissionalmente, ela também tem uma entrega a fazer junto com você, mas é uma pessoa que está ali, né? E que às vezes tem os seus problemas no dia a dia. As pessoas têm filhos, o filho fica doente, às vezes é um pai, uma mãe que está com algum problema, um irmão. Não tem jeito de você querer que a pessoa simplesmente vire a chave, eu entrei para trabalhar e esqueci tudo que estava lá fora. É impossível. Então você tem que caminhar lado a lado, entendendo o dia a dia de cada colaborador e nessa relação eu acho que é possível conseguir tirar o máximo de cada um, né? E entendendo que a pessoa às vezes trabalha no local 8, 10, 12, 15 anos, mas ela não, o fato de estar tantos anos numa empresa não quer dizer que ela vai deixar de viver, de ter a sua vida pessoal, né?
Não sei, eu sempre procurei ter esse olhar, né? E o gerenciamento de projetos, hoje você pode fazer isso muito bem através de relatórios, mas é preciso ter uma atenção grande em relação às medições, né, dos objetivos, das metas, enfim. Em alguns locais você vai ter um pouco mais de facilidade pelo grau de maturidade de gestão, né, de organização da empresa, da entidade. Em outros locais onde você ainda não tem esse nível de maturidade mais avançado, você pode ter um pouco mais de dificuldade de ter essas medições, né, dos resultados reais. Mas aí também vem a sensibilidade de entender essa percepção, exatamente, né, se os objetivos estão sendo atingidos ou não. E a empatia, né? A empatia, eu acho assim, se eu falasse que eu sou humilde, eu não estaria sendo humilde, né? Porque quem tem que falar com você são os outros. Mas eu acho que esse sentimento que a gente, quando vem para o trabalho, entende que você, assim como todo mundo, independente do cargo, está ali, e que a gente aprende todo dia. Às vezes aprende desde do colaborador mais simples, que às vezes saiu de uma universidade e está com as informações fresquinhas, até os colaboradores mais experientes, todo mundo tem para aprender, né? Então, quando você tem esse sentimento mais humilde, eu acho que fica mais fácil de você gerenciar, né? Você entende melhor as dificuldades, porque os objetivos não são simples de serem atingidos. Já houve objetivo que eu consegui atingir junto com uma equipe muito boa e que eu olhava e falava assim, não vai dar para resolver. E no final tudo se resolveu, o projeto foi entregue e está aí até hoje beneficiando muita gente no meio do esporte. Eu recebo no consultório muitos problemas de burnout. Infelizmente, muitos líderes de empresas acabam sendo abusivos, acabam oprimindo, e isso acaba adoecendo os funcionários. Por isso eu pedi, né, para o Rogério, que vem, né, liderando de muitas formas, para que ele fale um pouco dessa maneira saudável de liderar. Não há a pressão do lucro, mas há a pressão do resultado. Aquilo tem que dar certo, aquilo tem que ter, enfim, tem que ter uma apresentação sobre os projetos, sobre as questões que ele coloca, né, que ele se propõe a empenhar dentro de cada instituição que ele teve. E ele fala da empatia, que já até comentamos, né, também com o Fernando Gonçalves, se colocar no lugar do outro. Existe um planejamento a ser cumprido, mas ele entende que cada colaborador é uma pessoa. Tem a vida pessoal, tem a vida familiar. Isso é considerado. Isso é levado em conta. E ele falou, né, que tem que estar olhando o indivíduo, a pessoa, o colaborador que está ali, que tem uma vida, que tem seus problemas cotidianos do dia a dia, tem seus familiares, ele próprio, né, com suas questões, às vezes, até de saúde ou algum outro problema que acaba fazendo parte da nossa vida. Eu vejo que as empresas, muitas vezes, acabam esquecendo, né, de ter essa empatia, né, com os funcionários, com os seus colaboradores. Então, o quanto é importante, né, você que tem sentido a dificuldade, né, na sua empresa de estar bem ali, de estar de uma maneira saudável, tentar buscar, né, uma ajuda até para realmente você conseguir emocionalmente estar melhor, ou até fazer uma avaliação da própria situação, se há possibilidades de algumas alterações, né, dentro até da própria empresa, ou se realmente, né, ali o cargo não tem como ser mudado, alterado, e o que pode ser feito, o que você pode estar fazendo por você mesmo, um lazer, um hobby, ou até realmente, né, se estruturando, se fortalecendo mais emocionalmente para lidar com essa situação que você tem que às vezes ter que estar ali
preso ali a alguma circunstância que seja ainda necessária por um tempo para até poder ter outras situações melhores, para que você possa buscar situações saudáveis para você. O Rogério também fala, né, sobre o gerenciamento dos projetos, né? Então ele fala sobre o controle ali, né, a avaliação ali, os relatórios dos objetivos, se estão sendo alcançados, como que está sendo feito isso, esse acompanhamento, e a própria equipe, né, se é uma equipe também madura, que se entrosa, que há uma colaboração, uma troca, né, para que realmente flua de modo saudável, né, para que seja atingido o objetivo ali do projeto. Esse gerenciamento, estou aqui, né, puxando para o lado do burnout, para que você se atenha aí ao que está acontecendo e buscar maneiras, né, saídas aí mais saudáveis, ou se fortalecer emocionalmente para estar melhor tendo esse enfrentamento. Obrigada, Rogério, pela entrevista. É isso. Eu que agradeço a oportunidade. Poder falar um pouquinho assim do dia a dia, né? É sempre um motivo de alegria. Certo, muito obrigada. Eu também tenho um grande carinho aqui por Santos. Eu morei aqui também, né, por muito tempo. E, né, foi muito bom aí poder, né, você ter esse tempo aqui para Obrigado. Eu fiquei fora de Santos 12 anos. Né? Vinha muito final de semana e agora voltei. Eu estou ficando mais velho, estou ficando um otimista inveterado. Eu estou no momento mais feliz da minha vida em Santos, junto da minha família, convivendo mais de perto com meus filhos, com a minha mãe, com a minha família. Então isso é motivo de muita alegria também. Tá ótimo. Obrigada. No Campos do Jordão. Ficava com Santinho. Não, eu estou em Belo Horizonte. Nossa, eu fui tem um quarto lá que eu gosto do silêncio. É ótimo. Já. Feliz, o silêncio, que no meio do parque. Eles construíram um restaurante. Eu sou natural de lá, nasci lá. Aí eu casei com um engenheiro aqui do posto, fiquei 20 anos aqui, e aí a gente tinha acabado, né, acabamos separando, aí eu fiquei mais 10 anos aqui separada. Por isso que eu gosto de Santos, beber água daqui a gente fica. Mas aí em 17 aí eu voltei para Campos, então lá. Mas eles moravam aqui em Santos, não? Cresceram aqui no Rebouças. Ela falou que eles iam no foguete. Rogério, obrigada Eu mesmo. que agradeço. Eu sou fogo também, e aí tinha uns pacientes, né, eram 2 meninos, que eram irmãos, e às vezes eu tinha que, eles também faltavam, gente, vamos repor, não sei o quê. Não, mas esse dia eu não posso, porque eles treinam no Rogério, não pode faltar. O Rogério é bravo. Não pode chegar atrasado, não, esse horário não dá, sério. Tem que colocar o outro horário. Era chato esse. Eles cobravam dos alunos.